Olá, turma! Vamos dar início hoje à nossa segunda aula sobre direito previdenciário e futuro do direito previdenciário. Somente retomando um pouquinho a nossa aula anterior, nós vimos referente à contribuição de previdência e o que significa contribuir para a previdência, principalmente no campo que diz que é uma expressão que é muito comum e que a maioria tem dúvida do que é contribuir para a previdência. Contribuir para a previdência é aquele seguro que garante uma aposentadoria ao contribuinte quando ele parar de trabalhar, além dos demais benefícios como auxílio doença, auxílio invalidez, pensão por morte, licença maternidade e entre outros. E agora, para começar a nossa aula, eu vou colocar para vocês um videozinho bem curto sobre direito previdenciário e algumas reformas e alguns detalhes importantes para a nossa introdução da nossa aula de hoje. Nós vamos ver a importância da reforma previdenciária em um breve videozinho. Enquanto abre o vídeo, vou explicando para vocês por cima que nós vamos ver a reforma da Previdência, o porquê é importante uma reforma, principalmente no que diz respeito à aposentadoria, à idade para aposentadoria, o tempo de contribuição. Veremos ainda sobre o cálculo do benefício, as regras de transição, e aí entraremos propriamente dito no futuro do direito previdenciário. Só um minutinho. Enquanto abre, já vou adiantando um pouquinho a nossa explanação. Nós passaremos também pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o órgão responsável pelo controle do regime da Previdência Social, que é a siglinha RGPS, e que vai determinar o modo de funcionamento do regime da Previdência Pública no Brasil. Então, nós veremos que o INSS é o responsável pelo controle e pela execução das políticas relativas à prestação de serviços previdenciários aos contribuintes. Então, quem terá direito a esses benefícios serão os trabalhadores autônomos, os assalariados, os domésticos rurais e os contribuintes individuais. Deixa eu ver aqui porque ele não abriu. Foi. Vamos assistir ao vídeo.
Então, nós vimos aqui nesse videozinho uma breve explicação ilustrada em desenho animado sobre a reforma da Previdência, a sua importância e as suas consequências. Agora nós vamos dar continuidade na nossa aula seguindo por este tema da reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, como nós vimos agora no vídeo, ela não vai abranger quem já está aposentado. Então, ela não vai atingir quem já se aposentou. A reforma da Previdência, o que vai mudar são as regras para quem está no mercado de trabalho, que são as chamadas regras de transição. Então, vai atingir quem está no mercado de trabalho e quem vai entrar no mercado de trabalho. Para quem já se aposentou, não vai ter nenhum tipo de mudança. Então, agora nós vamos entrar nessa questão da Previdência e o que mudou com a reforma. Referente à idade mínima e o tempo de contribuição. A reforma criou uma idade mínima de aposentadoria. Então, para os que não se enquadrarem nas regras de transição, deixará de haver a possibilidade de aposentadoria com base apenas no tempo de contribuição. A idade mínima para as mulheres será 62 anos de idade e a idade mínima para os homens será de 65 anos de idade. Com essa nova regra, aumentou o tempo para se aposentar e elevou as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS. Além do mais, ainda nessa questão, o tempo mínimo de contribuição para as mulheres é de 15 anos, enquanto que o tempo mínimo de contribuição para os homens é de 20 anos. Para quem está no mercado de trabalho, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, tanto para homens e mulheres. O cálculo do benefício, pela nova regra, nós vamos entrar aqui. Antes de entrar no fator previdenciário, o cálculo do benefício, pela nova regra, o valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Então, como nós vimos no vídeo, ao atingir o tempo, o trabalhador do regime geral da Previdência Social terá 60% do valor do benefício integral. Para ter direito aos 100% da média dos salários, a mulher terá que contribuir por 35 anos e o homem 40 anos. É por isso que vem aquela expressão de que vai morrer trabalhando ou que é impossível a aposentadoria. As regras para a transição são as mudanças aprovadas estabelecidas, vão influenciar nas regras de transição para os profissionais que já estão no mercado de trabalho, com a finalidade de permitir que os atuais trabalhadores se aposentem antes das idades mínimas estabelecidas pela reforma. Então, ao todo, são 6 regras de transição, sendo 4 exclusivas para os trabalhadores de iniciativa privada que já estão no mercado de trabalho. Referente ao fator previdenciário, o fator previdenciário, como muitos já ouviram falar, é a fórmula usada para o cálculo da aposentadoria, onde é levado em conta o tempo de contribuição, a idade do trabalhador e a expectativa de vida. Essa fórmula é usada para que evite que a pessoa se aposente muito cedo. Então, quanto mais cedo a pessoa se aposentar pelo fator previdenciário, menor será o valor da aposentadoria. Então, aqui o cálculo do benefício, como nós falamos, e as regras de transição. Conforme nós falamos, na aposentadoria por tempo de contribuição, como nós vimos agora há pouco, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, uma mulher de 18 anos que começou a trabalhar em 2019, antes da promulgação da reforma, e não deixou de contribuir ao INSS nem um ano daqui para frente. Nesse caso, ela vai conseguir se aposentar aos 59 anos de idade, ou seja, 3 anos a menos que a idade mínima. Então, os pontos são a somatória do tempo de contribuição e idade em anos, meses e dias. Então, essa é uma questão muito importante.
Então, nós veremos que com essas regras, nós veremos agora como vai ficar, portanto, o futuro do direito previdenciário em relação a essas mudanças. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, como nós vimos, que é a mais comum e a mais conhecida, ela passou a ser por pontos. Então, o número inicial será de 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A transição prevê o aumento de 1 ponto para cada ano. Então, o valor da aposentadoria seguirá a regra de 60% do valor do benefício integral por 15, 20 anos de contribuição. Mudando aqui de slide. Já a aposentadoria especial, porque é onde entra a aposentadoria especial, é a aposentadoria devida a quem trabalha em situações insalubres ou periculosas durante a vida. Antes da insalubres, o que significa? Insalubres é para quem trabalhou com exposição a material contaminante, resíduos tóxicos e gases. Geralmente, para a aposentadoria especial, é exigido tempo mínimo de contribuição de 15 anos de contribuição. Aqui nós vamos mencionar a aposentadoria por invalidez, que vai ser concedida mediante requisitos elementares definidos pelo INSS. E é vedado a portadores de doenças pré-existentes e deve ser precedida de auxílio-doença. Aqui, vamos lá. A invalidez, eu fiz um resuminho da aposentadoria para vocês, para ficar também mais fácil de visualizar. Então, por invalidez, vai ser devido ao segurado incapaz e impossibilitado de reabilitação para o exercício de qualquer atividade. Idade, cumprir a carência de 180 contribuições mensais, o homem 65 anos e a mulher 62 anos. Já os trabalhadores rurais, a idade é reduzida em 5 anos. No tempo de contribuição, a carência de 180 prestações, sendo homem 30 anos de serviço e mulheres 25 anos de serviço, e especial para quem trabalha sob condições insalubres. E aí o tempo mínimo é de 15 anos de contribuição. Avançando, como nós mencionamos no momento do vídeo, é importante mencionar também sobre a questão do INSS e o que é o INSS, para nós podermos avançarmos no nosso futuro do direito previdenciário. Então, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É o órgão que faz o controle do regime geral da Previdência Social, que é o chamado RGPS, e que vai determinar o modo de funcionamento do regime de previdência pública no Brasil. Qual seria a principal função do INSS? A função do INSS é que ele é o órgão responsável pelo controle e execução das políticas relativas à prestação de serviços previdenciários aos contribuintes. Quem terá direito a receber esses benefícios são os trabalhadores autônomos, os assalariados, os domésticos, os rurais e os contribuintes individuais. O INSS é quem analisa os pedidos e a concessão de benefícios, que são aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, a pensão por morte, a pensão especial, o salário-maternidade e o salário-família. Lembramos aqui que todos os trabalhadores que possuem a carteira de trabalho assinado são automaticamente inscritos como segurados ao INSS. Esses funcionários têm o valor de contribuição mensal descontado direto da folha de pagamento de acordo com a proporção do salário de cada um. Quem não tem a CTPS assinada poderá fazer a inscrição voluntária e pagar as contribuições mensais para ter direito aos benefícios previstos na lei. Então, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui e na nossa próxima aula nós veremos todos esses benefícios concedidos pelo INSS 1 a 1.
Até a próxima, pessoal!